o Jornal das 11 da Rádio Observador, edição de Laura Figueiredo. E Laura, a Morningstar decidiu manter o rating de Portugal em A, enquanto a perspectiva melhorou de estável para positiva. O rating é uma avaliação atribuída pelas agências de notação financeira com grande impacto para o financiamento dos países e das empresas, uma vez que avalia o risco de crédito. Ora, na decisão publicada hoje pela agência, lê-se que a mudança de tendência de estável para positiva reflete a expectativa da Morningstar de que o rácio dívida PIB de Portugal está bem posicionada para continuar a diminuir para níveis significativamente mais baixos no médio prazo. Para a agência canadiana, as perspectivas de crescimento económico permanecem favoráveis, sustentadas por um mercado de trabalho forte, também pelo impulso dos fundos da União Europeia e por uma política orçamental amplamente favorável. Morningstar diz ainda que a posição orçamental de Portugal é uma das mais sólidas da zona euro. E o secretário-geral do PS diz ter provas de que o governo aumentou os impostos sobre os combustíveis. A acusação é de José Luís Carneiro, que quer apresentar as provas no Parlamento. Tenho prova, que irei exibir na Assembleia da República, de que o Governo aumentou os impostos sobre os combustíveis. Nós afirmámos na Assembleia da República, o Primeiro-Ministro desmentiu. Agora há dados oficiais que comprovam que aumentaram os impostos sobre os combustíveis em relação ao tempo em que assumiram funções governativas. Declarações de José Luís Carneiro esta tarde em Coimbra, onde falou ainda sobre a reforma laboral. Reitera que o Partido Socialista vai votar contra e esclarece a posição que transmitiu ao Primeiro-Ministro na reunião desta semana. A proposta de leis laborais do Governo, ela ofende os mais jovens, ofende os trabalhadores mais vulneráveis, ofende as mulheres trabalhadoras, ela é ofensiva para as famílias, porque ela cria dificuldades à compatibilização da vida pessoal com a vida profissional, e aquilo que eu disse ao Primeiro-Ministro é que a proposta, entrando nesses termos na Assembleia da República, terá o voto contra do PS na generalidade. José Luís Carneiro mostrou-se ainda preocupado quanto à possibilidade de o Governo poder vir a aumentar o IVA da restauração. Quer por isso que o Primeiro-Ministro clarifique a posição sobre o tema. Hoje, aquilo que importa às pessoas é o custo de vida. E por isso nós apresentamos propostas para mitigar os efeitos da inflação com os bens alimentares, com os custos relativos aos combustíveis, com os custos relativos à eletricidade e ao gás. E é para nós incompreensível, inaceitável, que o Governo queira alterar de novo o IVA sobre a restauração. É inaceitável e combateremos essa ideia e exigimos mesmo ao Primeiro-Ministro que esclareça se o Governo vai ou não avançar com a alteração do IVA em relação à restauração. O secretário-geral do PS não quis falar sobre a polémica das declarações de Marco Rubio sobre a base das lajes, mas já esta tarde o líder parlamentar socialista falava numa humilhação planetária de Portugal e fez saber que quer explicações urgentes de Paulo Rangel no Parlamento. Já o PCP defende uma comissão parlamentar de inquérito. E sobre o pacote laboral, o Governo revelou 4 das 12 cedências que fez ao GT. O Observador questionou o Executivo sobre quais as alterações que constam na proposta da lei laboral aprovada em Conselho de Ministros e que chegaram à mesa da concertação social pelas mãos da Central Sindical. Fonte oficial do Ministério do Trabalho destaca, por exemplo, a queda de norma que simplificava o procedimento de despedimento em caso de micro, pequena e média empresa. O Executivo diz que a medida caiu por proposta da UGT e acrescenta também que a introdução de uma maior exigência no registro de processos de recrutamento que recorrem a algoritmos ou outros sistemas de inteligência artificial é uma proposta direta da Central Sindical, para além também do aumento do valor da compensação por despedimento coletivo e também o alargamento da legitimidade de estruturas de representação coletiva dos trabalhadores e de associações de empregadores. A proposta de lei do Governo ainda não é pública, mas chega ao Parlamento já nos próximos dias. E na atualidade internacional, o presidente ucraniano diz que Moscou está a planear ataques contra edifícios públicos em Kiev. O anúncio foi feito numa declaração em vídeo publicada na rede social X. Vladimir Zelensky explica que os serviços de inteligência ucranianos encontraram documentos russos que provam que Moscou está a planear ataques na capital ucraniana. Zelensky insiste também que o Kremlin pode estar a planear ataques aos países da NATO, especificamente a partir da Bielorrússia. E o professor de Relações Internacionais, Bernardo Valente, acredita que os recentes ataques russos à Ucrânia pretendem mostrar que Moscou não está fragilizado. Em causa, o ataque russo contra Kiev na passada madrugada que matou mais de 20 pessoas. Ora, o professor de Relações Internacionais fala numa Rússia visivelmente fragilizada, mas diz a Bernardo Valente que ainda assim Putin não vai descansar enquanto não atingir os objetivos do Kremlin. O que Vladimir Putin nos veio dizer
com este ataque é, no fundo, que, apesar de estarmos aqui a fazer uma morte anunciada à Rússia, a Rússia continua a ter a capacidade de encetar estes ataques. Não quer dizer que estes ataques signifiquem muito naquilo que é a capacidade militar russa, porque sabemos que a capacidade militar russa está extremamente diminuída e tem perdido não só homens como armamento a uma velocidade galopante muito superior às perdas ucranianas. No entanto, Vladimir Putin, o que estes ataques querem dizer é que, mesmo que enfraquecida a Rússia vai lutar até o último homem. E esta Rússia de Putin e o próprio Putin está disposto a lutar até ao último homem. A análise do professor de Relações Internacionais, Bernardo Valente, no programa Gabinete de Guerra da Rádio Observador. Já esta tarde, o presidente norte-americano, Donald Trump, tinha afirmado que o golpe sofrido pela Ucrânia pode significar que o conflito está mais longe do fim. E morreu o cartunista João Abel Manta aos 98 anos. Foi artista plástico, arquiteto, pintor e ilustrador, mas ficou conhecido sobretudo pelos desenhos que marcaram a Revolução do 25 de Abril de 1974. A notícia da morte foi avançada pelo público e confirmada pelo Observador. Nascido em Lisboa, João Abel Manta foi autor de importantes projetos na cidade, como por exemplo as casas na Avenida Infante Santo ou intervenções artísticas na Praça dos Restauradores e na Avenida Carlos de Gulbenkian. O trabalho de João Abel Manta atravessou décadas, tanto na arquitetura como na arte, deixa assim uma marca profunda na cultura portuguesa. No domingo, entre as 11h30 da manhã e o 12h45, vai ser possível prestar homenagem ao artista no crematório do cemitério do Alto de São João, em Lisboa. E seguimos agora com futebol, sob o olhar bem atento do Sporting e Benfica. O Aston Villa bateu o Liverpool por 4-2 no Villa Park. O Aston Villa vence assim por 4-2 na recepção ao Liverpool e ultrapassa os Reds na tabela para chegar ao top 4 da Liga Inglesa, garantindo a qualificação para a Liga dos Campeões. Um resultado importante para o Sporting e Benfica, porque agora, se o Aston Villa vencer a Liga Europa e terminar o campeonato inglês no top 4, o clube português que ficar em segundo posto na Primeira Liga Portuguesa vai ter bilhete direto para a fase de Liga das Champions. E agora são 11h07, vamos às notícias de âmbito local. No Seixal, a circulação na Via Expresso 2 vai sofrer interrupções nos dias 19 e 20 de maio devido a trabalhos de limpeza e ao saneamento de encostas. No primeiro dia, os trabalhos vão decorrer entre a Rotunda de São Vicente e o Centro de Ouro. No dia seguinte, a operação é feita na zona do Véu da Noiva. Em ambos os dias, o trânsito vai ser condicionado entre as 9h30 da manhã e as 5 da tarde. O Conselho da Zambuja vai receber nas próximas semanas várias sessões promovidas pela APAV, dedicadas à violência digital e ao cibercrime. Os eventos vão acontecer nas freguesias do Conselho às 6 da tarde. A primeira sessão está marcada para 19 de maio em Aveiras de Cima. Em Sintra, 2 jovens com 16 anos foram detidos por suspeita de roubar 2 adolescentes de 12 e 13 anos com uma espingarda. Notícia avançada pela PJ. O roubo aconteceu já no ano passado, junto a uma escola. Enquanto a arma era apontada aos adolescentes, um dos suspeitos exigia a entrega dos bens avaliados em quase 200 euros. Os 2 detidos vão ser presentes a tribunal para a aplicação das medidas de coação. Em Vila Nova de Famalicão, a Batalha das Flores acontece este domingo, depois do adiamento provocado pelas previsões do mau tempo. Os desfiles vão ter carros alegóricos e milhares de flores. O principal arranca às 3 da tarde e conta com a participação de mais de 30 associações. Em Aveiros, no dia 24 de maio, acontece a 9ª edição da Kidi Calmas, uma iniciativa internacional que defende cidades mais seguras e inclusivas para as crianças e famílias. O passeio começa às 10 da manhã, junto à Casa da Bicicleta, termina no Cais da Fonte Nova, onde os participantes podem realizar atividades dedicadas à sustentabilidade, saúde e mobilidade urbana. Já são conhecidas as cabeças de cartaz do Festival Extramuralhas, que decorre entre 20 e 22 de agosto em Leiria. Os britânicos da Camalians e os portugueses Municipal são os protagonistas da edição 15 do Festival de Música Gótica e Alternativa. Vai haver concertos grátis em vários espaços da cidade, como na Igreja da Misericórdia ou no Jardim Luís de Camões. E assim terminamos o Jornal das 11 com sugestões culturais. Voltamos com mais notícias às 11h30. Até já. Até já.